Bom, existem mudanças acidentais e existem aí as mudanças intencionais. Eu quero falar sobre algumas das grandes diferenças que nós encontramos em alguns dos manuscritos, apenas para nós termos aí uma ideia do quão significativo esse problema pode ser. Provavelmente a história mais familiar do Novo Testamento é a história de Jesus e da mulher pega em adultério. Eu tenho certeza que essa é a história mais conhecida dos evangelhos, porque está em todos os filmes de Hollywood. Você faz um filme sobre Jesus, você tem que ter Jesus e a mulher pega em adultério. Isso é tão importante que até o Mel Gibson, que fez A Paixão de Cristo sobre as últimas horas de Jesus, teve de incorporar essa história. Ele fez um flashback mostrando essa cena de Jesus, a mulher pega em adultério e por aí vai. A história ela é contada apenas no Evangelho de João, no capítulo 7 e 8, e Jesus está ensinando no templo, e aí os líderes judeus trazem uma mulher para ele e então dizem, olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que alguém assim deve ser apedrejado. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, vejam que isso era uma armadilha para Jesus, porque se ele dissesse sim, apedrejem-na, então aí ele estaria violando seus ensinamentos de amor e de misericórdia. Mas se ele dissesse não, perdoem-na, então ele estaria quebrando a lei de Moisés, se bem que Jesus tinha lá seus jeitinhos de sair dessas armadilhas. Como você sabe, caso tenha lido o Novo Testamento. Mas o que ele fez nesse caso foi se inclinar e começar a escrever no chão. Aí ele olha em volta dele e diz, olha, aquele que dentre vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E se curvou novamente e começou a escrever de novo, e um por um, se sentindo culpados pelos próprios pecados, começaram então a sair até Jesus olhar de novo e já não restar mais ninguém. Aí ele se vira para a mulher e diz a ela, olha, não sobrou ninguém que a condene. E ela diz, é verdade, Senhor, ninguém. Jesus replica, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Existe uma variante textual de um manuscrito aí perdido, no qual Jesus diz esta frase aqui, olha, aquele dentre vocês que não tiverem pecados, que atire a primeira pedra. E essa variante textual sustenta que uma pedra de fato foi arremessada da multidão e acabou acertando a cabeça da mulher. Aí Jesus diz, mãe, às vezes você realmente me tira do sério. Bem, eu inventei essa história, ok? Bom, essa história linda, essa poderosa história com duas linhas fantásticas de Jesus não estava originalmente no Evangelho de João. Essa é uma história que foi adicionada ao Evangelho de João por escribas tardios. Como que eu sei disso? Ora, nós temos inúmeros manuscritos antigos do Evangelho de João. E essa história não é encontrada em nenhum de nossos mais antigos ou melhores manuscritos do Evangelho de João. Então fica fácil. Os autores gregos que escreveram comentários no Evangelho de João através dos séculos não mencionam essa história até o século X, 1000 anos após os tempos de Jesus, porque o estilo de escrita da história, se você a ler em grego, é completamente diferente do restante do Evangelho de João. E como resultado, acadêmicos sabem há anos que essa história não pertencia originalmente ao Evangelho de João. Então, por que está nas nossas Bíblias? Bom, provavelmente o que aconteceu foi que um escriba deve ter ouvido essa história, né? Ele ouviu e decidiu que aquilo ali ilustrava algum ensinamento contido no capítulo 7 de João, e então acabou escrevendo numa margem. Aí apareceu o segundo escriba, viu, né, a história na margem e achou que ela pertencia ao texto, aí acabou escrevendo esse manuscrito, colocando a história no texto. Ainda depois apareceu outro escriba e copiou esse manuscrito, e esse manuscrito então foi copiado daí por diante, tornando-se parte da tradição textual, e estes mesmos manuscritos tardios foram usados até mesmo pelos tradutores da Bíblia King James em 1611, consequentemente surgindo em inglês através da Bíblia King James. Então essa história, entretanto, não é uma história que estava originalmente no Novo Testamento. As pessoas às vezes me perguntam, existem mudanças, Bart, significativas no Novo Testamento? Aí eu acabo dizendo para elas, sim. Isso me parece uma mudança bastante significativa, de que a história da mulher pega em adultério não estava lá originalmente. Então, essa é uma posição bem forte e, a meu ver, difícil de ser refutada.